Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Lá no versículo 8. Vai dizer assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Abra para mim agora em Romanos 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Vai falar assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória e que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só por isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos aquilo que não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito por nós, com gemidos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por textos tão valiosos, tão preciosos, tão profundos, meu Deus, que nos esclarece tantas coisas a respeito do sofrimento. Às vezes estamos angustiados, passando por algum momento difícil, estamos sofrendo, mas quando olhamos para a Tua palavra, conseguimos enxergar as respostas, conseguimos entender, meu Deus, o propósito, o motivo e principalmente, Senhor, a esperança que nos aguarda. Senhor, que essa noite, essa palavra, meu Deus, fale ao nosso coração, fale ao meu coração, fale ao meu coração dos meus irmãos, meu Deus. Me usa, meu Deus, como canal da Tua palavra, meu Deus, do Teu Espírito nessa noite, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Por que o justo sofre? Essa é uma indagação, que muitas pessoas às vezes se perguntam, por que tanto sofrimento? Por que pessoas boas às vezes passam por situações tão difíceis? Por que pessoas às vezes que andam a vida reta, ou têm assim caminhos retos, estão na presença do Senhor, por que elas sofrem? E isso não deixa de ser um tema bíblico, e principalmente a Bíblia ela não ignora esse fato, ela nos traz esclarecimento. Às vezes, pelo aquilo que nós estamos vivendo, vem nos esclarecer por que motivo estamos passando por isso, e às vezes as respostas elas não são claras, como diz o apóstolo Paulo aqui, às vezes a nossa esperança, nós queremos que a nossa esperança seja uma coisa visível, mas se esperarmos pelas coisas visíveis, como poderemos ser verdadeiramente uma esperança,
Então, às vezes, a resposta pelaquela aflição, pelaquele problema, ele não vai vir de uma forma clara, de uma forma objetiva. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo vários ensinamentos, várias histórias, vários relatos de pessoas que passaram pelo sofrimento. E o Senhor esteve com eles, né? Uma das questões, né, um dos profetas bíblicos, né, Abacuque, vai falar exatamente: Senhor, por que o justo sofre? E na verdade o Senhor não vai dar uma resposta objetiva, mas Ele vai entender, e Ele vai entender que o justo viverá pela fé, nós viveremos pela fé, porque é isso que a palavra de Deus nos vai demonstrar. Jó passou por esse momento, né? Nós lemos aqui a história de Jó, aqui é o começo da história, né? Jó era um homem próspero, possuía grande família, possuía bens, era um homem respeitado, era um homem, com certeza, assim, uma grande referência ali na localidade, na comunidade ali, né? Na região que ele vivia. E o diabo vai falar com o Senhor: ele só é bom, ele só ama o Senhor, ele só é reto, porque o Senhor abençoa a vida dele. E Deus vai mostrar para o diabo que não, que o homem reto, o homem que ama o Senhor, o homem que confia que o Senhor está por trás, às vezes até dos problemas, esse homem realmente é um homem reto, e o Senhor vai abençoar, e ele não vai amaldiçoar o Senhor, nem no momento da bonança, mas nem no momento da aflição. Então eu quero que essa noite a gente olhe para a palavra do Senhor, através desses exemplos, né? Através dessas histórias, porque a palavra de Deus é essa que vai nos dar clareza. A palavra de Deus é o que nos vai dar o quê? Direcionamento. Eu estava ouvindo essa semana, na verdade faz alguns dias, um podcast, e eles estavam conversando ali, e eles falaram sobre a necessidade de nós não somente conhecermos o Evangelho, mas nós sermos fluentes no Evangelho. E era uma das lições dele falando assim, que nós precisamos que o Evangelho faça parte da nossa vida. E a fluência, né, eles falando às vezes de língua, não sei se você já teve a experiência de aprender outra língua, né? Quando você conhece outra língua, quando você vai aprendendo outra língua, você vai conhecendo aquilo, e às vezes você tem que processar o que a pessoa está falando. Eu já aviso que eu não falo nada de outro idioma, mas às vezes consigo entender. Se me der ali 2 minutos, eu consigo responder a pessoa, né? Se eu processar tudo que ela falou, revisar, repensar. Então, quando a gente não conhece outra língua, a gente tem que ter esse trabalho, né? A gente escuta o que a pessoa fala, a gente processa na nossa mente e depois a gente dá a resposta. Quando a gente é fluente no português, é automático. A gente vai falar as coisas automaticamente. A gente não precisa pensar para falar. A gente não precisa raciocinar para falar. Eu assisti um tempo atrás um programa, ele chama Área Restrita. É um programa que passa dentro de aeroportos, mostrando o trabalho ali da polícia dentro do aeroporto, né? Eles fiscalizam ali, as pessoas estão chegando, para ver se não tem um tráfico de drogas, se não tem ali um contrabando, se as pessoas que estão entrando não são fugitivas. Eu não sei se você já assistiu, mas é muito bacana. Ele acontece ali dentro do aeroporto, não é ficção. Eles filmam ali os próprios policiais trabalhando. E um dia veio uma moça, uma chinesa. Ela chegou com uma mala muito grande, e eles pediram para revistar a mala dela. E ela não, fazendo que não entendia o português, aí eles mostraram a mala, ela abriu a mala. Quando abriu a mala, tinha mais ou menos assim uns 1000 fones de ouvido. E eles começaram a perguntar o que era isso. Ela, não, eu não entendia. Ela falava que não entendia português. Eles tentaram inglês, ela falou que não entendia nada. Ela só respondia gift, que era presente, que ela tinha trago ali 1000 fones de ouvido para dar para as pessoas, né? E que ela era presente. E aí eles foram apertando, mas ela fazia que não entendia nada que eles falavam. Como se ela dissesse assim: eu não entendo português, não entendo inglês, eu só entendo chinês. E ia ser difícil achar alguém que falasse chinês ali. Mas mantiveram ela ali. Só que o policial teve uma esperteza, ele deixou ela ali um tempo, 1 hora, 1h30. De repente ele entra na sala e pergunta para ela assim: você aceita água? Ela fala: não. Ele falou: mas você não fala português?
mas como que você não fala português se você não aceita? Não, um pouquinho de português. Aí ela deu uma disfarçada e ele começou a apertar ela ali. Por quê? Porque quando você sabe uma língua, você responde no automático. Você não precisa raciocinar. Ele deu tempo ali para que ela distraísse e ela respondeu em português automaticamente. A gente precisa conhecer o Evangelho dessa forma. A gente não precisa, às vezes, raciocinar, às vezes buscar a informação. Quando a Bíblia ela vai fazer parte da nossa vida, nós vamos responder as coisas no automático. E a circunstância da vida, ela vai sair automaticamente. Quando você passar pelo momento de aflição, você não vai precisar relembrar dos textos. E quando eu falo ser fluente, não é só conhecer como decorar a Bíblia, mas que aquilo faça sentido para você. Que quando a dificuldade vier, o problema vier, a sua resposta seja no automático. Então, quando a gente está passando pelo sofrimento, quando a gente está passando pela angústia, a gente tem que entender o que Deus tem para nós através do sofrimento. A primeira coisa que nós precisamos aprender, e nós vemos muito claramente aí no texto de Romanos 8, Paulo falando, a primeira coisa, a gente tem que entender que o mundo passa por problemas. O justo vive num mundo com problemas, um mundo caído. Nós vivemos num mundo onde o caos está generalizado. O Edilson estava falando aqui, sobre os problemas que nós temos visto aí nesse início de ano, problemas de enchentes, problemas de queimadas, problemas de incêndios, são muitos problemas. O mundo, Paulo vai ser muito feliz, aqui ungido pelo Espírito Santo, para falar que a natureza, ela geme, esperando o momento da sua redenção. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde os problemas existem. Nós vivemos o pecado, quando ele invadiu a humanidade, através ali de Adão, Paulo deixa claro isso um pouquinho atrás, em Romanos 5, vai falar sobre isso. Ele trouxe sofrimento, o pecado, ele entrou no mundo, e Paulo vai dizer que o pecado entrou, e através do pecado, a morte. Esse sofrimento, esse momento, essa circunstância, esses problemas, essas doenças, essas pragas, essas pandemias, elas estão aí. Infelizmente, nós vivemos num mundo que passa por problemas. E hoje, nós vivemos muito mais do que somente doenças de bactérias, nós vivemos problemas de doenças seríssimas da mente, as pessoas ansiosas demais, as pessoas preocupadas demais, as pessoas angustiadas demais. Isso vai melhorar? Não, nesse mundo não. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos deixa clara é que através do pecado os problemas vieram, a morte veio e os problemas existem. Então nós vivemos num mundo caído. É a primeira coisa que nós precisamos entender da Bíblia. Jó era um homem íntegro, era um homem bom, mas as tragédias do mundo atingiram a sua vida. E nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por percas, nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por situações difíceis financeiras, nós vamos passar por angústias. É isso que nós vivemos nesse mundo que nós estamos, O próprio Jesus nos disse, No mundo passareis aflições. Nós vamos viver as aflições aqui. Então a primeira coisa que nós olhamos para o sofrimento e olhamos para os problemas, nós temos que entender que isso faz parte desse mundo que nós vivemos. Não é uma coisa exclusiva sua. Os problemas não estão circulando em volta de você, as dificuldades, o problema financeiro não é um problema só seu, viu, meu irmão? Te aviso, isso é claro, todo mundo tem boleta para pagar, todo mundo tem conta, entendeu? Todo mundo tem passado por dificuldades, isso é um problema geral. Então você tem que pensar nisso, e a Bíblia nos deixa muito claro isso. Jesus nos disse que nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer também. Segunda coisa muito importante que a gente precisa aprender é que o sofrimento testa e aperfeiçoa a nossa fé. Lá em Tiago 1, a partir do versículo 2, vai falar assim, Tiago falando aos irmãos: meus irmãos,
Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Dá vontade de falar com o Tiago: Tiago, por favor, alegria na provação? Não é assim. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A gente se revolta com o Tiago. A gente fala: Tiago, eu não quero passar por isso, e eu não estou com grande alegria passar pela provação. Mas a gente tem que entender que às vezes a provação, ela vai nos moldar, ela vai nos mudar, ela vai nos transformar. O sofrimento permite que o justo passe pelas provações, a fim de refinar a sua fé e o seu caráter. Quantos problemas e quantos sofrimentos nos ensinam. Eu não sou coach, muito distante disso, mas uma coisa que é verdade, que às vezes alguns coaches falam, é assim: eu quebrei isso, me ensinou muita coisa. É verdade, não deixa de ser verdade. Claro que às vezes é uma frase triunfalista, né? De querer dizer para você assim: vá, que você vai dar certo, né? Mas é verdade. Às vezes o momento que você passou de dificuldade no negócio te ensinou muitas coisas. Às vezes os momentos de dificuldade na sua família, de uma perca, às vezes ensinou vocês a serem mais próximos. Quantas, às vezes, mortes fazem, às vezes, famílias se reconciliarem. Quantas vezes, assim, problemas de enfermidade fazem, às vezes, pessoas que nem conversarem mais. Eu tenho um exemplo de família. Eu tenho meu irmão, nós somos filhos do meu pai com a minha mãe, mas eu tenho mais 3 irmãos de outras mães, só do meu pai, por par de pai. E eu tenho 2 irmãos que moram no Paraná, que eu não conhecia eles, até eles terem assim 20 e poucos anos, não, mais, eles tinham quase 30 anos. E o meu pai morava com eles lá no Paraná, morava próximo, né? Não moravam na mesma casa, tudo. E o meu pai, ele ficou muito doente. E esse irmão meu, que nunca tinha conversado comigo, nunca tínhamos conversado, não era por nenhum problema de raiva, nem decepção, nunca teve oportunidade, a gente nunca se encontrou assim pessoalmente. E meu pai passou mal, ele me ligou, falou: ô Fernando, aqui quem fala é Renan, né? Seu irmão. Eu falei: ô Renan, tudo bom? Eu sabia, eu nem lembrava o nome dele, falar a verdade, assim, a gente nem tinha esse contato para me lembrar. Ele falou que o Renan, eu nem me toquei, seu irmão. Eu falei: deve ser da igreja. Aí falei: fala, meu irmão. Ele falou: não, porque o pai está passando mal, tal. Quase que eu falei assim: é o Celso. Eu falei: meu pai. Agora eu entendi, porque a gente não tinha contato. E aí ele me falou isso e falou que a situação era muito grave e que o médico falou que ele tinha poucos dias de vida, não tinha mais solução. E eu falei: não, eu vou aí. Aí fui eu e meu irmão lá, ter esses últimos momentos com meu pai. Realmente foram últimos momentos. Quando a gente saiu dali, 2 dias depois ele faleceu. E a gente nunca tinha conhecido. E sempre ficava aquela dúvida, né? Como que nós vamos conviver? Né? O que nós vamos conversar? Nós vamos falar o quê? Menino, mas é tão de Deus, é uma bênção tão grande que nós chegamos, parecia que nós tínhamos conhecido desde criança, nós conversávamos assim normalmente, e batíamos papo, e ficamos ali conversando, e a gente criou um laço de amizade. Eu fiquei 2 dias lá só, a gente criou um laço de amizade. Depois ele casou, eu fui no casamento, ele veio aqui na minha casa agora nesse final de ano. Quer dizer, às vezes o sofrimento, esse problema da morte do meu pai, fez unir 2 pessoas, que são irmãos, né? A gente é tão parecido, a gente até brinca lá em casa que se ele aparecer aqui, vocês acham que é o Pedro mais gordo e mais velho. Ele é a cara do Pedro, ele é o Pedro escrito, eu nunca vi desse jeito. E assim, a gente, quer dizer, momentos difíceis, às vezes podem nos trazer boas experiências.
E às vezes o Senhor está nos levando para um momento de problema para que a gente possa amadurecer, até amadurecer a nossa fé, até amadurecer a confiança mais no Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas, que nada fugiu do controle dEle. No próprio texto que eu li aí, vai falar bem claro, né? Vai falar assim: mas a esperança que se vê não é esperança, é você enxergar, não pelos olhos naturais, mas enxergar pelos olhos da fé, que às vezes o problema, às vezes a angústia, às vezes o que você tem vivido, o Senhor não está omitindo nada, o Senhor não virou as costas, Ele continua no controle de todas as coisas. Isso é aprendizado, e às vezes esse momento que você vai ter essa dificuldade é o que vai te ensinar a confiar mais no Senhor. Outro ponto importante: o sofrimento, ele tem um propósito redentor. A gente vê a história de José, a gente lê a história de José e a gente acha, poxa, aquele menino que foi vendido como escravo, que foi para a casa de Potifar, que foi acusado injustamente, que foi preso, que passou na cadeia ali momentos tão difíceis, ele triunfou e se tornou governador do Egito. Mas a verdadeira história por trás é que Deus estava preparando alguém para que trouxesse salvação para muitas pessoas, inclusive para a sua família. Lá em Gênesis 50:20 vai falar assim, próprio José, aquele sofrimento, aqueles momentos que ele viveu ali de dificuldade, forjaram em José um homem tão íntegro, um homem tão próximo do Senhor, que ele entendia isso. Não era Deus que falou para ele, ele vai falar para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele não disse para que hoje eu fosse exaltado sobre vocês, para que hoje vocês pudessem reconhecer que Ele me abençoou, para que hoje vocês pudessem ver através da minha vida o que Deus fez de prosperidade em mim. Não, Ele fez para que eu preservasse a vida de muitos. José entendeu o propósito, ele entendeu o propósito do seu sofrimento. O propósito do sofrimento de José não era ele se tornar um homem melhor e próspero, para que ele pudesse falar assim: veja o que Deus fez na minha vida. Por isso que às vezes pregações triunfalistas, que às vezes vão te falar que Deus quer te abençoar, para que as pessoas olhem para você, para que vejam que você é uma pessoa próspera, para que os seus negócios dão bem, para que as suas coisas todas dão certo na sua vida. Não é para mostrar, para você fazer como se fosse melhor, mas talvez Deus está usando isso para você ajudar as outras pessoas. José entendeu isso. Ele entendeu que o propósito do sofrimento dele não era para ele se enaltecer, para ele não se achar, mas para ele ajudar as outras pessoas. Às vezes o seu sofrimento, o que você tem vivido, é para ajudar outras pessoas a chegarem mais próximo do Senhor, a salvar a vida de outras pessoas. Outro ponto importante: às vezes o sofrimento vai refletir Jesus ao mundo. Era a salvação do carcereiro. Às vezes o que você tem vivido não é o propósito, não é te livrar disso, mas salvar alguém. Entenda isso. E finalmente, o sofrimento do justo, Apocalipse 21:4, e ele enxugará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Ter certeza, meu irmão, que tudo que você tem passado aqui, tudo que você tem vivido, você não imagina. Volta ao texto lá de Romanos 8. Considere que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. O que nós vamos viver no futuro não pode se comparar a nada que você tem passado aqui. Você não imagina o que você vai receber. Você não imagina o que Deus tem, que vai fazer de glória na sua vida. Creia nisso. Deus enxugará toda lágrima, e o justo desfrutará da plenitude da presença de Deus. Esse é o nosso futuro. O sofrimento do justo não é sem propósito. Ele molda o nosso caráter, reflete Cristo e nos aponta para a glória eterna. Devemos lembrar de que Deus está sempre no controle, mesmo quando não entendemos o porquê. Confie em Deus, que Ele vai transformar o seu sofrimento em glória.
Busque o consolo e a força nele, sabendo que ele é fiel e trabalha para o bem daqueles que o amam. Meu irmão, confie no Senhor, ore, busque o Senhor, busque entendimento. Fala: Senhor, eu não sei por que eu tenho passado por isso, eu não sei por que eu tenho vivido esse momento que eu tenho passado, não entendo porque eu tenho, parece que tudo que eu toco dá ruim, mas eu confio que mesmo que tudo esteja dando errado, eu confio que o Senhor está comigo, e eu peço que o Senhor me livre, mas se não for para livrar, que o Senhor esteja comigo, porque na bonança, na alegria, na tristeza, no momento ruim, na morte, no sofrimento, nos problemas conjugais, nos problemas familiares, nos problemas na empresa, na falta de dinheiro, na sobra de dinheiro, o mais importante é a presença de Deus conosco. Amém? Que você ore, que você tenha vindo aqui, buscar do Senhor a resposta, venha aqui participar dessa corrente de oração. Creia que o Senhor tem trabalhado, talvez no final de 7 semanas, talvez antes de 7 semanas, talvez em 7 semanas de 7 semanas, não sei, mas confie que o Senhor está trabalhando para você, e que tudo isso que talvez você tenha vivido vai tornar uma pessoa melhor. Todos os momentos difíceis que nós passamos, tudo que eu passo, eu creio que um Fernando melhor vai sair lá na frente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela esperança, a esperança, Senhor, que a Tua palavra nos conforta, Senhor, a Tua esperança que a Tua palavra nos promete. Cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, cremos que nada, Senhor, foge do Teu controle, que nada, Senhor, acontece no mundo, nada acontece nas nossas vidas sem a Tua permissão. Como o Senhor permitiu ali a Satanás tocar no corpo de Jó, o Senhor também é aquele que permite que às vezes as coisas ruins aconteçam em nós, para formar um caráter melhor, para que nós possamos sair desse momento pessoas melhores. Nos ajude, Senhor, a vencer, porque o sofrimento realmente ele não é bom, mas ele nos torna pessoas melhores. Cremos nisso, confiamos, meu Deus, que um dia o Senhor enxugará todas as lágrimas, nada mais vai nos fazer chorar, e nós viveremos, Senhor, na Tua presença, na Tua glória, para todo sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.